Oi, tudo bem? Aqui é Thaís Manarini, apresentadora do podcast Ciência Suja. Se essa é a sua primeira vez por aqui, só fica o recado que esse episódio faz parte da nossa intertemporada. Então ele tem um modelo diferente, de debate. Na nossa primeira temporada, você vai escutar episódios mais narrativos, meio como documentários em áudio mesmo, e sobre diferentes episódios em que a ciência foi mal usada ou deturpada, e como isso trouxe impactos negativos para a sociedade. Depois de ouvir aqui, vai no seu tocador para maratonar a nossa primeira temporada. Essa intertemporada tem o apoio da ACT Promoção da Saúde, uma ONG que começou focando na luta contra o tabagismo, mas que ampliou sua atuação para várias outras áreas. Enfim, tomara que você goste. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Telro Preste e eu sou um dos jornalistas que toca o podcast Ciência Suja. Seja bem-vindo aqui a mais um episódio da nossa intertemporada que tem o apoio da ACT Promoção da Saúde. Todo mês a gente tem trazido gente muito relevante para discutir os bastidores da ciência e às vezes em que ela acaba sendo distorcida de um jeito ou de outro por algum motivo. E nesse episódio aqui, a gente quer falar do mercado da ciência, só que com um foco especial no modelo atual de publicação de pesquisas. E não é que a gente vai dizer que as pesquisas publicadas em revistas científicas de qualidade nunca são confiáveis, nem nada disso. A forma atual de publicar artigos e divulgar seus achados para os outros cientistas, com a tal revisão por pares, que vocês estão ouvindo bastante na pandemia, é via de regra aceita pela comunidade científica e pode contribuir para a confiabilidade e para a qualidade dos estudos. Mas o fato é que se criou um mercado que nem sempre promove a boa ciência. De um lado, tem revistas científicas prestigiosas que podem cobrar o olho da cara para que pesquisadores publiquem seus achados nelas, e muitas só disponibilizam essas informações valiosas para quem assina a revista. E aí falta o acesso a essa informação. Do outro, você tem revistas científicas predatórias que não estão nem aí para a qualidade dos estudos. Se o cara pagar, ele emplaca o estudo nela, mesmo que seja uma porcaria. Só que no meio de tudo isso tem o pesquisador. O pesquisador ele precisa publicar artigos para conseguir bolsas, investimentos e destaque na carreira. Ele é meio que pressionado a entrar nesse mercado da ciência. E bom, para discutir esse tema para lá de espinhoso, a gente trouxe aqui para o podcast 3 nomões da ciência e da divulgação científica. Então eu vou começar trazendo aqui para a roda a Helena Nader. Helena, por favor, se apresenta aqui para a gente, porque se fosse para eu falar para o seu currículo inteiro, eu passava horas aqui. Imagina, Theo, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Helena Nader, como já foi dito, sou professora da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e vice-presidente atualmente da Academia Brasileira de Ciências, e tenho muito orgulho, presidente de honra da nossa querida SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Perfeito. Bom, vou trazer então agora para a roda o Altai de Souza. Altai, fala quem você é e explica que você também é um colega podcaster. Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Altai de Souza. Eu sou também pesquisador da Escola Paulista de Medicina e da Unifesp, do Departamento de Psicobiologia, vizinho da Helena, de prédio quase. E também, assim, tenho uma linha de pesquisa em neurofisiologia do sono, medicina do sono. Mas também há 4, 5 anos eu tenho uma atividade de divulgação científica, que é um podcast que espero que o público do Ciência Suja também conheça, que é o Naruhodô. Naruhodô é uma palavra em japonês que quer dizer entendi. E temos episódios semanais onde a gente responde perguntas das pessoas. Quaisquer perguntas sobre quaisquer temas, semanalmente. Aí as perguntas são muito mais criativas do que qualquer coisa que eu podia imaginar. Então eu estudo toda semana para respondê-las, né? Legal. Por um acaso, quem não conhece o Naruhodô, por favor, conheça. Vai lá no seu... Depois de terminar aqui o episódio, dá uma olhada lá no seu agregador de podcast, assina e ouça, porque vale muito a pena. Bom, e vamos trazer aqui o nosso terceiro convidado, que é o Carlos Orsi. Orsi, fala aí quem você é, e eu aqui só deixo o recado que o Orsi é uma referência aqui para quem é jornalista, né? No caso, eu aqui também representando os jornalistas aqui. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem acessando o podcast. Meu nome é Carlos Orsi, como já foi dito, eu sou jornalista de ciência, trabalho escrevendo sobre ciência, em jornal impresso e depois na internet, fazendo as contas, já vai fazer quase 30 anos.
Depois é por isso até que o pessoal me conhece, quer dizer, não é que eu estou há tanto tempo na estrada que todo mundo cruzou comigo em algum momento, provavelmente. Atualmente eu sou editor-chefe da revista Questão de Ciência, publicada pelo Instituto Questão de Ciência. Sou coautor com a Natália Pasternak dos livros Ciência no Cotidiano e Contra a Realidade. Ciência no Cotidiano ganhou o Prêmio Jabuti ano passado, nós ficamos extremamente felizes com isso. E estamos aqui para participar dessa conversa e eu trabalhei, isso é uma coisa que é relevante para a nossa conversa hoje. Eu trabalhei durante cerca de 6 anos na comunicação interna da Unicamp, envolvido muito em questões de comunicação de ciência, publicação científica, nesse miolo. A gente tinha uma revista que a Unicamp publicava chamada Ensino Superior, que entrava muito nessa questão da pressão que o cientista sofre para publicar, etc. Então, nessa época, eu tive um mergulho muito grande nesse tipo de problema. Legal. E aí, para você que está acompanhando a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio o link para esses livros que o Orsi colocou aí, né? E lembrando a vocês que quem fizer, por acaso, quem comprar esse livro por esses links, aqui o pessoal do Ciência Suja ganha uma porcentagemzinha, o que é uma forma da gente conseguir manter o nosso projeto andando, tá, gente? Então, só fazendo aqui o nosso merchan. Bom, então vamos lá pro assunto, gente. Eu acho que tem uma expressão que ficou conhecida, né? Aquele publish or perish, né? O publicar ou perecer, né? Que é um pouco, acho que ele resume muito bem um pouco esse modelo atual de publicação. Então, Helena, se você quiser começar explicando o que é esse modelo, né? E o que ele traz de consequência para a ciência e para os pesquisadores. Bom, o que aconteceu, né? Para o público em geral, vamos deixar claro. Qual é o goal do cientista? Ele quer fazer descobertas. Como é que ele comunica essas descobertas? Ele precisa publicar ou um livro, que sempre vai ter uma revisão, ou em periódicos que nós chamamos de revistas, journals em inglês, de circulação internacional. E a língua, hoje, da chamada a academia, né, do cientista é o inglês. Então, a maior parte dos periódicos, grande parte dele é na língua inglesa. E o que você colocou, né, publish or perish, isso daí foi muito importante, foi muito atuante ao longo de décadas. E hoje nós estamos, até eu diria, sofrendo disso, porque o gosto pela publicação, pela comunicação dos seus resultados, chegou a tal dimensão que algumas pessoas passaram a fatiar, e Fernando Reinach chamou isso de salami science, que é corta em fatiazinhas e publicar, em vez de um trabalho completo, fatias, episódios dessa publicação. E o que está mais complicado para o cientista, ele precisa publicar. Ele é avaliado, as publicações a gente encaminha, você quer sempre publicar nas revistas de maior impacto. E o que está acontecendo é que a ciência hoje está, eu diria, restrita a quem pode pagar. Vários desses periódicos cobram para publicar o teu resultado. E são periódicos, não é de baixo impacto, de altíssimo impacto. Então, aqui no Brasil, já sumariando, que nós temos dificuldade de financiamento para fazer a ciência. E quando você consegue ter o resultado, você manda para um periódico e chega ao absurdo até de $11 mil. Isso daí são, traduzindo, fazendo, arredondando para 5 mil, são R$55 mil. Então, nós, brasileiros, estamos ficando fora desse páreo. Agora, temos que discutir se isso está certo, porque várias dessas revistas cobram por uma coisa que não tem mais sentido, porque a edição você faz.
você faz as figuras, não tem paginação. Então, qual é o custo real desses chamados publishers? Eu acho que a gente deveria discutir isso. E aí surgiu um comércio. Hoje, o número de periódicos, olha, eu estou velhinha, da época que eu comecei para hoje, é imenso. E nisso surgiram aqueles que viram o objetivo financeiro. Eu vou ganhar dinheiro. E a ciência, desculpa, não é para ganhar dinheiro. E ganha-se muito dinheiro. Lembrando que você paga $11 mil para publicar um artigo cujos insumos você pagou ou recebeu financiamento de outras fontes que não a revista. Às vezes, geralmente esse artigo é revisado por pares que são colegas seus, que também não recebem nada. Ou seja, eu tenho até alguns dados. Se você pegar o Elsevier, que é uma das maiores publishers hoje em dia, a margem de lucro deles, liso, depois de pagar imposto, tudo, é 38%. Não existe isso. Não existe. É muito não bom. Existe. É muito bom. Tá no mesmo nível de criptomoeda. Assim, é uma coisa fantástica. Eu queria fazer parte disso. As ações na Bolsa... Eu não sei porque as pessoas que gostam de operar na Bolsa não compram ações da Elsevier. Porque a margem de lucro é enorme. Né? Inclusive, tem um artigo, 3 boas almas fizeram um trabalho hercúleo. 3 psicólogos, 2 húngaros e um australiano, publicaram em novembro do ano passado, né, 2021, um artigo em que eles quantificaram, fizeram um cálculo organizacional ali de cargos e salários, para quantificar quantas horas os pesquisadores doaram para as revistas acadêmicas, horas de tempo para revisar artigos. Tá? Só nos Estados Unidos. A informação, só nos Estados Unidos. Em 2020, em um ano, foram gastos 100 milhões de horas. 100 milhões de horas são 15 mil anos. 15 mil anos de trabalho foram dedicados um ano nos Estados Unidos para para revisão de artigos. Os autores não receberam nada, tá? Aí eles fizeram um cálculo para quanto custaria essa hora pela formação média do pesquisador, né? Fizeram um cálculo. A estimativa conservadora, com certeza é menos do que isso, deu 2,5 bilhões de dólares que entraram liso, assim, foi doado, né? E ainda o pesquisador tem que pagar para publicar uma coisa que ele gastou para fazer. E se ele, por exemplo, eu faço parte da universidade. Então, imagina que eu estou fazendo meu doutorado, eu terminei meu doutorado, eu perdi o vínculo com a universidade. Se eu quiser acessar esse artigo, eu tenho que pagar o próprio artigo, que eu mesmo escrevi. É uma sacanagem, basicamente, sabe? É uma sacanagem institucional histórica, né, que temos hoje em dia. E aí, Altair, acho legal isso que você inclusive tweetou sobre esse artigo, né? Na hora, falando exatamente isso. Falou, eu reviso o artigo, e nessa eu ganho, né? Nessa eu faço de graça. Mas na hora de publicar, eu pago para fazer e depois se eu saio, né? Eu acabo tendo que, ter que pagar de novo para conseguir acessar. Mas nesse sentido, Orsi, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás para entender esse processo, né? No fim das contas, como é que é um processo, né, de submissão, de aprovação, de meta, para o pessoal entender, né, do que eles estão pagando, no fim das contas, para ver o tamanho, né, desse absurdo por esse lado. Eu acho que assim, queria também começar por uma perspectiva histórica de como a gente chegou a esse ponto, né? Se eu voltar uns 10 anos atrás, a Economist, né, a revista Economist, publicou uma nota dizendo que publicar periódicos científicos era uma licença para imprimir dinheiro. Isso era na época em que começou as grandes brigas das grandes universidades contra as editoras de periódicos científicos por causa do preço das assinaturas, que era aquilo, quer dizer, para a biblioteca da USP, a biblioteca de Harvard, a biblioteca da Unifesp, etc., terem uma assinatura de Science, de Nature, tal, o preço da assinatura para a instituição era absurdo, era o preço de um carro para você assinar um pacote de revistas e tal. Aí teve início, aí ganhou impulso, na verdade, porque o início já tinha sido antes, ganhou impulso o movimento do acesso aberto, que é a ciência ser publicada de uma forma que outros cientistas, pelo menos, consigam ler aquilo sem que eles ou suas instituições tenham que gastar
os tubos. Aí, né, tinha a PNAS, que foi um periódico pioneiro nesse negócio de acesso aberto, etc. Várias instituições começaram a criar políticas de exigir acesso aberto. Se eu não me engano, por exemplo, se você é financiado, se a pesquisa é financiada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o periódico que aceita o seu artigo para publicar tem que se comprometer a liberar o acesso gratuito depois de um prazo. Eu não lembro agora se são 6 meses, 1 ano, mas tem um prazo, quer dizer, começou todo esse movimento do acesso aberto. E as grandes editoras, as grandes marcas, começaram a sentir a pressão. Então eles começaram a criar periódicos de acesso aberto, começaram mas cobrando para publicar. Quer dizer, eles em vez de arrancar as amígdalas da biblioteca, eles começaram a arrancar as amígdalas do pesquisador ou da instituição a qual ele é afiliado. Isso, geralmente, gera uma série de distorções, quer dizer, o cliente, né, pensando em termos de estrutura de incentivos, de mercado e tal, o cliente passa a ser o autor do artigo. E isso, como todo mundo sabe, quer dizer, eu tenho uma carreira como escritor e tal, quando o lucro do editor não vem do leitor, vem do autor, o incentivo dele é publicar qualquer coisa desde que a pessoa possa pagar. E esse incentivo foi se espalhando pelo sistema de publicação científica, e a gente chegou nos periódicos predatórios e tal. Agora eu vou respondendo a pergunta que você realmente fez, quer dizer, a estrutura da comunicação da ciência. Quer dizer, ciência, obviamente, é uma empreitada internacional, é a produção do conhecimento sobre o mundo empírico, sobre as coisas que a gente consegue ver, cheirar, pensar, apalpar, etc. E os cientistas precisam se comunicar entre si, até para não saber o que o outro está fazendo, cientistas de áreas parecidas terem acesso aos avanços dos colegas, até para saber se eles estão num beco sem saída, se aquilo que eles estão estudando outra pessoa já não estudou antes, para compartilhar técnicas, ou descobrir um jeito novo de fazer determinado procedimento legal que as outras pessoas também saibam, tal. Essa comunicação foi, ao longo dos séculos, se institucionalizando num sistema em que o cientista que tem uma descoberta, um método, alguma coisa que ele considera relevante para contar para os outros, descreve esse resultado num artigo, envia para um periódico, que pode ser um grande periódico generalista ou um específico da área dele. O editor do periódico, se ele achar aquele trabalho interessante, ele envia para os revisores, que é a famosa revisão pelos pares, que são outros especialistas no mesmo assunto, que vão ler o trabalho e tentar verificar os méritos do trabalho, a correção dos métodos descritos, a originalidade do trabalho, se outra pessoa já não teve a mesma ideia, já não fez a mesma coisa antes, etc. E a partir do parecer desses revisores, que é basicamente isso, você pede para outras pessoas que entendem tanto ou mais do assunto que o autor, dizerem se aquele artigo tem méritos ou não, etc. A partir do parecer desses revisores, o editor decide se o artigo merece ou não ser publicado. Essa é a teoria. Mas na prática as coisas funcionam tem várias distorções que podem entrar no meio do caminho, desde ciúme dos revisores pelo resultado, mas isso aqui eu também estava fazendo, sacanagem. Então, ciúmes de nacionalidade, quer dizer, dois resultados muito parecidos, um de um pesquisador brasileiro, outro de um pesquisador do mesmo país dos revisores. De repente, os revisores veem com mais boa vontade o trabalho dos conterrâneos deles. E também uma questão que a revisão pelos pares, ela não assim, ela parte do princípio de que aquele artigo é de boa-fé, de que as pessoas realmente fizeram o que está escrito ali, de que aqueles métodos descritos realmente foram usados. E infelizmente, hoje em dia, acho que como toda a atividade que cresce muito, quer dizer, hoje em dia, gente trabalhando, profissionais da pesquisa científica existem, imagino que talvez milhões pelo mundo, a gente levar em conta Ásia, e Estados Unidos, etc. Os incentivos para as pessoas darem uma cozinhadinha nas coisas de uma forma que os revisores, cabe aos revisores, são grandes. Quer dizer, não quer dizer, a ciência não é uma atividade tomada por fraude, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que a disputa para identificar o que realmente tem qualidade, para identificar
pescar erros, pescar falhas, é uma atividade cada vez mais exaustiva, mais cansativa, dado o volume do que se produz, o volume do que chega aos periódicos e o volume de periódicos que existem, com seus níveis de qualidade e de exigência de qualidade muito diferentes. E acho que, assim, para colocar minha colher aqui nessa linha, a gente conversou para a primeira temporada com um jornalista muito conhecido, que é o Brian Deer, um jornalista inglês, e que teve por trás da revelação, né, foi ele quem revelou o caso, né, das fraudes do Andrew Wakefield ali com a pesquisa da vacina da tríplice viral, que ele dizia que, né, ele teria feito um estudo que mostrava que ela causava autismo, né, ele começou a puxar para aí. Não tinha nada disso. Quem mostrou esse caso é o Brian Deer. E aí, tocando um pouco, tanto no que a Helena como o Carlos falaram, ele diz isso também, sabe, Helena, que o método, assim, né, essa coisa da revisão dos pares, ela tem muito valor, mas que é difícil por ela você pegar a fraude mesmo, né? Se a pessoa pega um dado, o dado é 10, ele coloca 100, né? Então, acho que esse é o tipo de coisa que precisa também ser pensado e que eu acho que não é tanto do interesse das editoras, e aí eu tô aqui parafraseando o Brian Deer, justamente porque isso envolveria você colocar, sei lá, um Carlos Orsi para avaliar todos os trabalhos que entrassem ali, um Brian Deer para avaliar todos os trabalhos que ele ficar passando tempo. Então, tem uma demanda complicada aí, né, Altai? Tem uma equação difícil de fechar nessa brincadeira, né? Sim, ela não fecha. Tipo, é escravidão. Tem um livro de humanas, assim, que eu adoro, esse livro, é bem antigo. É Etienne de la Boétie, é o Discurso da Servidão Voluntária. Muito pior do que você ser escravo é você achar que é bom você fazer algo para os outros porque você vai ter algo no futuro. Essa crença em algo que você vai ser valorizado, essa crença quase messiânica, é o que o pesquisador tem. E, na verdade, assim, o cientista não nasce com essa crença messiânica de que vou publicar na Nature, minha vida vai mudar. Isso é construído, né? Tem um lado do próprio cientista também, assim, eu até faço piada, assim, que cientista de verdade, ele não quer seguidor, não quer like, não quer nada disso. Para você engambelar um cientista, você tem que fazer ele acreditar que tudo aquilo que ele faz está certo. O tempo todo. Olha que artigo bonito, que experimentos legais, como você coleta bem os dados. Porque, na verdade, o processo científico não é descobrir o quão certo você está, é o quão errado. Né? Se você parar de pensar no quão errado você está a cada experimento e começar a acreditar que você está certo, aí acontece uma coisa que eu acho que é pior que a fraude. É você começar a criar pontos cegos na sua metodologia de criação de conhecimento. Né? E você parar de se questionar o tempo todo. Então, pensando no ponto de vista monetário, a conta não fecha. E a gente já tem um problema, né? Assim, eu recuso muita revisão. Então, eu tenho muitos colegas meus, por exemplo, que passam a revisão para aluno. Por exemplo, aluno de doutorado, aluno de mestrado. Ou às vezes não passa. E aí fica acumulando, né? Mas quem que vai revisar? Né? Então, já não está fechando a conta há pelo menos uns 5, 6 anos, né? E não existe nenhum movimento, eu até acompanhei isso, não existe nenhum movimento da editora de tentar pagar, de tentar contratar revisores por horas de revisão. Não existe nenhum movimento nesse sentido. Então, assim, hoje em dia as editoras, principalmente as maiores, têm como objetivo, assim, tipo, vamos esperar explodir e a gente vê o que acontece. Sabe? Vamos esperar a máquina parar. Né? Só queria acrescentar... também na questão dessa questão das revisão dos pares que não pega malícia, que assim, de novo, no modelo ideal, a publicação é o início, é o nascimento do resultado, quer dizer. Então, uma vez publicado, teoricamente, de novo, né, no modelo idealizado, aquele resultado vai ser analisado pelos leitores da revista, que também são especialistas na área, vai haver tentativas de reprodução daquele resultado, se elas... Então, a ideia, o ideal é que o próprio processo da ciência acabe erradicando os resultados errados e as fraudes que escapam, porque fraude realmente não tem como pegar, que escapam da revisão pelos pares. Mas aí tem 2 problemas. De novo, né, voltando à estrutura de incentivos, não existem incentivos grandes para reprodução de resultados. Né? Quer dizer, uma vez publicado o resultado, a menos que ele seja extremamente polêmico, etc., ele vai ficar lá e vai ser citado eventualmente, etc., mas as tentativas realmente de reprodução são raras, tanto que volta e meia algum setor
alguma parte da comunidade científica se envolve em grandes projetos de reprodução, né? Vamos tentar reproduzir os 100 resultados mais citados da psicologia social, vamos tentar reproduzir as 50 últimas moléculas que talvez tenham um efeito contra câncer e tal. E esses esforços de reprodução, eles geralmente tendem a ter uma porcentagem meio decepcionante em que as reproduções realmente acabam confirmando o resultado. Quer dizer, ou é polêmico, ou a reprodução é apenas parcial, ou o efeito na reprodução é menor do que era no artigo original. Quer dizer, essa ideia de que o processo científico funciona erradicando os resultados falsos, os resultados errados, isso acontece, mas acontece com menos eficiência e menos velocidade do que seria ideal. E um outro problema, esse agravado nesse nosso mundo de redes sociais, etc., é que o tempo da sociedade está muito mais acelerado que o tempo da ciência. A gente viu isso muito na pandemia, quer dizer, você tem um resultado preliminar que sugere que alguma coisa funciona contra o SARS-CoV-2. E no tempo da ciência, esse resultado seria analisado, haveria alternativas de reproduzi-lo, ele seria levado para testes em animais, etc. Mas não, hoje em dia, no que sai o resultado numa revista científica, ou até mesmo num pré-print, já tem gente correndo para a farmácia. Quer dizer, então esse descompasso entre o tempo da sociedade e o tempo da ciência, do processo de autocorreção da ciência, que é contínuo, mas que é lento, é parcimonioso, etc., é uma questão a mais que a gente precisa levar em consideração. Concordo. Posso? Claro, Helena, só fazer duas coisinhas assim, só para falar que as replicações são esses estudos que, basicamente, entre aspas, tá, gente, imitam o primeiro estudo para justamente tentar ver se eles chegam nisso. E os pré-prints, só para também deixar claro, são esses estudos, artigos que ainda não passaram pela tal revisão por pares. Vai lá, Helena, desculpa. A ciência não é feita de solavancos. A ciência tem que ter um moto contínuo. E se você olhar os grandes cientistas, o que eles fizeram no passado eram algumas coisas. Não iam resolver todos os problemas do mundo. Hoje, você tem que ser o que vai resolver problemas, e não aquele. Eu sempre lembro de uma frase do Hernan Tchaimovsky, muito amigo meu. Fazer ciência para tornar a humanidade mais sábia, para entender o mundo. Isso é a essência, mas virou um negócio do produto. Então, muito das pesquisas clínicas que acabaram, né, com todos esses erros, que a grande maioria delas está relacionada com pesquisa clínica ou pré-clínica. Foi nessa ânsia de ter uma patente, de ter um produto, de ter a sua startup, entende? A ciência deixou de ter aquele glamour só para os velhinhos como eu ainda continua, e eu, infelizmente, talvez tenha motivado meus alunos também, meus estudantes, o prazer de entender. Isso que é o que temos que resgatar. Temos que resgatar isso na ciência mundial. Pensando no senso comum, tipo, na pessoa média, né? Elas não sabem o que é ciência. As pessoas, em geral, no senso comum, não sabem o que é ciência. E a ciência, ela é um método, né? A ciência não é o seu celular, não é um carro, não é nada disso. Não é a vacina. Vacina, celular, é tecnologia. São os resultados da aplicação do método científico. A ciência é uma epistemologia, é um jeito de se observar e conhecer melhor o mundo para tentar controlar aquilo que te controla. Que é essa definição em psicologia, né? Eu sou psicólogo, que na psicologia a gente dá de liberdade. Liberdade é controlar aquilo que te controla. A gente vive, pelo menos nos últimos 200 anos, numa sociedade cuja educação é voltada para o trabalho. E aí a ciência, nesse sentido, por que hoje tem um grande... Não necessariamente um apreço, mas tem uma grande busca pelos resultados da pesquisa científica? Porque tem acontecido um evento externo que está atrapalhando a vida das pessoas. Então, as pessoas querem a ciência para não terem o seu saco enchido, né? Mas a ciência é feita para encher o seu saco. Olha o que você está fazendo. À luz das evidências, tem que mudar de ideia. Mas quem você pensa que é para eu mudar a minha ideia? Né? Ou seja, tá tudo errado. Tá? Então, assim, existe um descompasso muito grande entre a educação e a ciência.
são completamente diferentes, né? Educação é um sistema de aquisição de competências para gerar um ator social, só que esse ator social hoje, ele é um ator voltado para o trabalho, então hoje você tem que estudar para arrumar um emprego e ser alguém na vida. A ciência, não, como processo civilizatório, ela não floresce nesse espaço, onde a educação é voltada só para o trabalho. E aí tem uma autocrítica da própria ciência. A ciência sempre foi, desde o surgimento dela, século XV, sempre foi elitista. Sempre. Tá? Hoje a ciência tá dando pau, assim. Por quê? Porque a gente tem, pelo menos no Brasil, os últimos 20 anos, a gente tem um acesso de classes menos desfavorecidas ao ensino superior e a possibilidade de uma educação científica. Né? Então, nos anos 2000, ou até antes, anos 90, não tinha essa questão. Tipo, a ciência é feita pelo cientista, ele tá lá dentro da universidade, em geral são pessoas que têm uma origem mais favorecida, então elas estão nas coisinhas dele, não tá atrapalhando ninguém, beleza. Ah, descobriu, ganhou um prêmio, parabéns, vou continuar tocando minha vida, né? Hoje não. Hoje a gente tem e isso é o mérito dos últimos 20 anos, e é o que me formou também, né? A gente tem um acesso de pessoas de classes diferentes, com origens diferentes, à ciência. E, assim, eu fiz colégio público, universidade pública, tudo público, né? Eu fui formado pelo dinheiro público, dinheiro de todo mundo, da Helena, do Carlos, seu, de todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Todos. Eu fui formado com isso. Se eu perder o vínculo com a universidade, eu perco o vínculo ao acesso àquilo que eu mesmo produzi e eu perco a possibilidade de continuar estudando. Né? Isso é extremamente deletério, é quase injusto. Tipo, você dedica 20, 25 anos da sua vida a algo que depois você é simplesmente chutado, quando você perde o vínculo institucional. Né? Então, pensa, por exemplo, se você se forma engenheiro. Você se forma engenheiro, você pode trabalhar em várias instituições, continuar estudando, enfim. Você se forma cientista, se você não tiver um vínculo de elitismo, né, ou de manutenção por alguém, você não vai para frente. Né? Ser cientista é entre aspas, uma profissão muito ruim. Em média. Muito ruim. As perspectivas são terríveis mesmo. E não só no Brasil. Mas o Brasil tá indo bem em desestimular as pessoas a fazerem ciência. Mas fora do Brasil não é tão diferente também. Tá? Por quê? Porque a ciência, ela forma você para estar sempre errado. Né? Só que ser aquele que conhece melhor o método para estimar o quão errado você tá. Né? E isso as pessoas não aprenderam a valorizar. Infelizmente. Elas preferem muito mais um médico ponta firme, que te dá uma receita mágica como um xamã ou um messias, né? Do que aquele que fala, se você tomar esse remédio, você tem uma confiança tanta de que dê certo e tanta de que dê errado. Ah, mas eu não quero isso, eu quero ter a certeza, eu tô pagando, então eu vou lá no messias. Né? Até, só para encerrar, uma piada que a gente faz na academia, que é a diferença entre o estatístico e o cartomante. Né? Qual a diferença entre o estatístico e o cartomante? Não tem diferença, os dois fazem previsão. Só que o estatístico te diz o quanto você está errando. O cartomante não. Quem que as pessoas preferem seguir? O cartomante, claro, né? Porque para o outro, ele é um oráculo perfeito. A ciência não é um oráculo. Né? A ciência é algo que toca a sua humanidade. O quão pequeno você é. Né? E o legado científico que você deixa não afeta as pessoas próximas de você, afeta as gerações futuras. Né? Só que isso não paga PLR de stakeholder nenhum. Esse que é o problema. Né? Então tem uma questão de privar, né, essas pessoas também desse tipo de conhecimento, né, Altaide? Você acaba... Tem uma questão de classe. Tem uma questão de desigualdade, assim. Hoje, a ciência nunca foi tão importante e ela nunca foi tão importante para mostrar a desigualdade que a gente tem. Sabe? O quão conhecimento ele é separado das pessoas, assim. O quanto os detentores da produção e da gestão do conhecimento são as elites que existem nos últimos 200, 300 anos, né? E no mundo todo ainda continuam mantendo isso. Perfeito. Bom, muito triste. Acho que a gente tem que tomar... A gente vai deixar uns 5 minutos aqui para mensagens otimistas para os ouvintes de Ciência Suja. Desculpa o bad vibes, tá? Desculpa o bad vibes. Mas, Orsi, vamos afundar um pouco mais o pessoal que está ouvindo a gente, né? Você e a Natália, vocês escreveram um artigo para Nautilus recente falando do termo ciência zumbi, né? O que é isso e o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje? Bom, ciência zumbi foi um termo que a gente achou em referência, na verdade o pessoal fala, pô, ciência zumbi é o quê? Que morreu e voltou? Talvez a palavra tenha sido mal escolhida. Na verdade, foi um termo que a gente escolheu roubando da filosofia da mente. Porque
tem toda aquela discussão sobre, né, o que é consciência humana, de onde a consciência vem, como ela surge. E aí existe um experimento de pensamento, né, um Gedanken, uma experiência teórica, que é, se é ou não possível, o zumbi filosófico. O zumbi filosófico é alguém que é exatamente como você ou eu, que reage exatamente como você ou eu, que grita de dor se te beliscam, que vai ficar chateado se a pessoa que você ama te abandonar, que vai ficar chateado não, que vai dar mostras de que está chateado se a pessoa que você ama te abandonar, que vai querer comer 3 vezes ao dia e tal, mas que na verdade não sente nada. É vazio por dentro. Quer dizer, como se o comportamento da pessoa fosse... O comportamento do zumbi filosófico, ele é totalmente estímulo-resposta, sem nada no meio do caminho. Não existe uma mente intermediando essas coisas. Isso é possível? Isso não é... Esse é o debate em filosofia, claro que a gente não vai resolver aqui, porque nem os filósofos resolvem. Mas ciência zumbi, é uma ciência que é vazia por dentro. É algo que é feito só para mobilizar recursos, empregar pessoas, né, mobilizar recursos humanos e gerar publicações que acabam quase sempre saindo em revistas ou predatórias ou de baixo impacto e tal. Uma das nossas inspirações foi uma postagem do Robert Lowe, que é um químico que trabalha com desenvolvimento de medicamentos, e ele tem um blog no site da Science, da revista Science. O blog dele chama In the Pipeline. E em julho de 2021 ele escreveu um desabafo sobre o que ele estava vendo na literatura de medicamentos, de propostas de medicamentos para a Covid-19. E ele falou que basicamente a maioria do material que ele via, e eu estou citando aqui entre aspas, coisas que a gente já estava fazendo no laboratório e agora resolvemos fingir que tem a ver com Covid. Quer dizer, é meio que remobilizar os recursos do laboratório, estudos que já estavam mais ou menos prontos, e enfiar um pouco de Covid no meio para publicar logo, porque Covid está na moda, Covid é mais fácil de publicar. Quer dizer, e isso é, obviamente, a ciência zumbi, essa ciência feita realmente que não tem uma pergunta de verdade para responder, ela está só aplicando metodologia no modo contínuo para gerar artigos que são tecnicamente corretos, embora, na verdade, contribuam muito pouco ou nada para o conhecimento humano, para mandar para publicar. Ela é uma reação, né, patológica a esse clima de public or perish, quer dizer, que a gente comentou mais no início, de que o cientista ele é avaliado quantitativamente pelo número de artigos que ele ou seu laboratório produzem. Em várias partes do mundo, várias diferentes agências financiadoras têm métricas diferentes, mas algumas são um pouco mais sofisticadas, quer dizer, além de ver só a quantidade, tenta ter algum tipo de controle de qualidade também, mas tem muitos lugares onde, principalmente na Ásia, onde quantidade é o que conta. E essa pressão seletiva, né, de que eu só vou ter aumento, eu só vou conseguir dinheiro para minha pesquisa, eu só vou manter meu laboratório aberto. Se eu mostrar para esse burocrata aqui que eu publico muito, gera essa pressão para a produção desse negócio que a gente chama de zombie science. E que uma outra metáfora que eu gosto de usar muito nisso é a relação sinal-ruído, né, de teoria da comunicação. Quer dizer, ruído é algo que ocupa espaço num canal de comunicação sem comunicar. Estalo, assobio, imagem chuviscada, se bem que o pessoal hoje em dia nem sabe o que é imagem chuviscada, né? Isso é do tempo antes da TV a cabo, mas enfim. E a ciência zumbi ela é isso, quer dizer, ela é ruído nos canais institucionais de comunicação da ciência. E, de novo, ela não seria um grande problema se o tempo da ciência não fosse tão diferente do tempo da sociedade, porque os cientistas, com o passar dos anos, eles vão purificando a literatura. O ruído vai sendo abandonado, vai ficando para trás. Ele não é citado por ninguém, ele é esquecido, ele desaparece. Mas, às vezes, parte desse ruído chega na sociedade, cai nas redes sociais, vira manchete de algum jornal. E isso gera uma confusão enorme. Então, a gente escreveu esse artigo para Nautilus, que ele junto com o Stuart Firestein, né, que é um professor de Colômbia, ele tem um livro publicado no Brasil, Ignorância, que é exatamente sobre como a dúvida, a ignorância,
a busca para entender o que a gente ainda não sabe é um dos principais motores da ciência, em que a gente aponta esse fenômeno e como ele se agravou durante a pandemia e, infelizmente, a gente não tem muitas soluções para oferecer, além de pedir para as pessoas ficarem atentas e não tomarem gato por lebre. Legal. E aí, Helena, queria até ouvir um pouco você, porque a gente sempre vê você como uma das vozes que discutem também essa questão, né, do próprio financiamento, do apoio ao pesquisador brasileiro, né? E esse pesquisador brasileiro que, como o Carlos mostrou, como o Altai mostrou, está pressionado um pouco por esse modelo, né? Eu queria ver com você como que a gente, né, primeiro, se a gente está financiando bem a nossa ciência nacional, e segundo, como que a gente faz justamente para que alguma forma, ou financiamento, algum outro modelo no Brasil, nos ajude a tentar escapar disso, né? O Orsi não trouxe solução, só trouxe problema no artigo da Nautilus. A gente queria ver se você tinha alguma solução aí para isso. O financiamento no Brasil não existe. Ele é subfinanciamento total. E mais, o Brasil aposta muito em algumas coisas. Então, tem temas e pessoas que são superfinanciadas, grupos, e outros que, porque não tiveram acesso a determinadas situações, extremamente mal financiados. Quem financia a ciência dos Estados Unidos é o Estado americano, não é a indústria. Vocês podem entrem na AAAS, American Association for the Advancement of Science. Eles têm um observatório com todos os números. A ciência é financiada pelo Estado. A tecnologia é outra coisa. Nós estamos falando de ciência. E a própria vacina da Pfizer e da Moderna foi dinheiro público americano. Que só os laboratórios... Então, eu sou criticada por muitas pessoas quando eu digo que é subfinanciado. Mas eu acho fantástico o que o Brasil produz de boa ciência com o financiamento que tem. Se vocês olharem, é incrível. Então, o que eu queria colocar é isso. A ciência, e trazer uma mensagem de esperança. Porque eu fiquei preocupada com a tua frase, viu, Altai? Que não é bom fazer ciência. É maravilhoso, gente. É assim, se eu nascesse de novo, eu acho que eu ia fazer tudo igualzinho, viu? Eu nunca tive... você tem um prazer muito grande, o prazer da descoberta, o prazer de formar pessoas. Isso é a ciência que te dá essa oportunidade de ver aquele que você formou te superar. Isso é um negócio... É muito legal. Eu sou velhinha, mas ainda acredito no Brasil. Eu acho que a gente tem fases e a sociedade brasileira vai ter que ajudar a mostrar de forma muito clara que educação e ciência, que andam de mãos dadas, é projeto de Estado e não de governo. Perfeito. E por isso que nos Estados Unidos funcionou. A National Academy of Science dos Estados Unidos foi criada pelo Congresso americano por Abraham Lincoln para ser o assessor, né, a academia, das decisões científicas do governo. Nós não temos isso, infelizmente. A Academia Brasileira de Ciências está tentando, faz a sua parte, mas nós temos que tentar chegar cada vez mais no parlamentar, nos governantes, para dizer, olha, a melhor evidência científica é esta. É diferente do modelo lá. Então, vamos continuar na luta.
Helena, com certeza você conhece a professora Malu, né? A Malu Formigoni. Conheço bem. Então, ela briga comigo o tempo inteiro. Você fica falando pros alunos desistirem da academia? Eu falo, não, eu mando a real. Né? Mas tem a maior parte de nós tem o bichinho que pica a gente, aí não tem como sair, né? Então fazer o quê? Eu sinto por você gosta de fazer ciência, o que eu vou fazer? Mas eu não quero... É uma escolha bem abnegada, assim, se você pensar, não fecha positivo, assim, a gente tem muitas dificuldades, mas eu vejo como o único espaço social que garante de fato liberdade. É isso. Com essa busca por controlar aquilo que te controla. Não é para todo mundo, mas se você quiser realmente, boa sorte, né? Vai lá. Mas eu quero dar duas... só para não deixar tão bad vibes assim, tem os reacionários, sabe? Tem o povo tentando causar para quebrar o sistema. Tem um pessoal que tem duas ideias, tá? Que estão tentando assim, fomentar, vai demorar bastante, mas estão tentando fomentar para mudar esse estado de coisas sobre a ciência, né? Esse caráter zoado da ciência mesmo, né? De cobrar e, enfim, injusto. Um deles é um grupo na Holanda, que tá na Holanda e na Alemanha, que estão tentando fazer o seguinte, meio que um Netflix de artigos. Tá? Então você paga eles já fizeram até o valor de custo de negócio. É claro que a Elsevier vai entrar com processo, mas eles já estão todo com a arquitetura montada. Né? É meio que pegar o Sci-Hub, né? E institucionalizar o Sci-Hub. Então é meio que um Netflix. Conta o que é o Sci-Hub, Altai. Conta o que é o Sci-Hub antes, né? Eu não terminaria meu doutorado se não fosse o Sci-Hub. Eu tenho certeza que a maior parte dos alunos no Brasil não fariam sua pós-graduação sem o Sci-Hub. Como você paga para acessar os artigos, e se você não estiver dentro da universidade, você não tem acesso, uma mocinha, a Ekaterina, né? Ela na Rússia, na verdade ela é ucraniana e fez doutorado na Rússia, ela falou, quer saber, eu vou hackear isso aí. Ela criou um site baseado em colaboração, então muitos pesquisadores no mundo dão suas chaves de acesso para elas, e ela criou uma plataforma para que qualquer pessoa entre num site, coloque o link do artigo e acesse o artigo de graça. É tipo um paywall, né? Passa por cima do paywall das revistas. Inclusive, ela no Twitter, né? Eu sigo ela no Twitter, ela comentou que só na China, nesse ano, 2022, já teve 130 milhões de acessos ao Sci-Hub. Só na China. Tá? Então é uma coisa que aumenta exponencialmente. Aí tem outros grupos colaborando, claro, porque ninguém é besta, né? Eu sou totalmente a favor do Sci-Hub. E tem gente, não, vamos tentar deixar uma coisa legal, assim. E aí a ideia é fazer um Netflix, entre aspas. Né? O Netflix você tem acesso a um monte de vídeos, né? Por um custo relativamente baixo. Aí eles fizeram lá um custo de negócio. Eles fizeram assim, baseado no volume de acessos e tal. Se cada pessoa paga $10 por ano... É menos de $1 por mês, gente. $10 por ano. Você consegue fazer um sistema que tem todos os artigos, todos. Revista boa, ruim, todos os artigos. Você acessa de forma ilimitada pagando $10 por ano. Eu acho que vale a pena pagar. Né? $10 dá, você paga pro seu amigo que não tem, enfim. Acho que vale a pena. Aí, assim, já tem arquitetura, isso vale a pena. A questão é a batalha legal. Né? Porque uma empresa com 38% de margem de lucro, você acha que eles vão abrir mão da mamata fácil? Não vão. Mas, né, se rolar, é um método. E tem um outro método, que aí é mais da minha área, até de estatística. Tem um grupo de pesquisadores que está tentando desenvolver uma métrica de fator de impacto que não depende da revista. Não depende de citação, depende, na verdade, da consistência dos dados de publicação do pesquisador. Então, assim, não importa em que revista você publica, o que importa é o quão consistente é o seu resultado. Então, se você é um pesquisador que faz estudos e varia muito os resultados, eu tenho um estudo com desvio padrão grande, depois um desvio padrão pequeno, enfim. Comparado com um pesquisador que publica de forma constante ou crescente, né, essa métrica de avaliação dos dados dos artigos vai virar uma nova métrica de publicação, de ranqueamento dos pesquisadores. Então, depende da própria qualidade de pesquisa do pesquisador. Aí vai acontecer igual à indústria editorial, né? Que assim, a Science não vai ficar esperando você mandar o artigo. Na verdade, a Science vai te procurar. Olha, segundo as métricas de sua produção, você é um pesquisador muito consistente. Você não quer publicar aqui? Né? Aí o pesquisador consegue barganhar. Tá? Então, assim, só para não deixar completamente... Isso vai demorar algumas décadas para acontecer, se acontecer, mas tem gente pensando em soluções, tá? Para quebrar esse sistema nefasto.
Então acho que me redimi com você, né, Theo, do Bad Vibes antes. Em parte, Altair. Vou precisar de mais tempo para me recuperar dessas, viu? Orsi, deixa eu te assim, colocar um pouco de um outro lado também, que eu acho que é um lado que a gente não pode deixar de falar, que é justamente vamos dizer, do financiamento, né, de certos trabalhos, né? A gente tem muito isso com as pesquisas clínicas, né? Hoje em dia, para certos medicamentos, em geral, você tem um patrocinador do estudo, até porque o estudo é bastante custoso, né? Aí eu tenho até um livro de 2007 lá do Dan Agin, que chama Junk Science, e ele trazia uns números ali, falava que mais ou menos 28% das ciências da vida, né? 28% dos membros dos acadêmicos dessas ciências, eles tinham algum financiamento do setor privado, né? E aí ele tem também esse artigo de que quando o artigo ele tem algum financiamento, ele tende a trazer resultados mais positivos para quem o financiou, né? O que é muito curioso, separa um pouco do mundo ideal do mundo prático ali, né, Orsi? Mas conta assim, esse é um cenário que eu acho particularmente intrincado de avaliar, de resolver, né? Então, como que a gente se posiciona perante isso, né? Olha, é aquela coisa, de novo, né, a questão do ajuste dos incentivos e como essas coisas são complicadas e elas se interpenetram. Quer dizer, quando, né, começaram a surgir as agências regulatórias, né, de medicamentos, e elas começaram a exigir, por causa de grandes desastres históricos que aconteceram, então, que a indústria farmacêutica apresentasse provas de eficácia e segurança, né, de seus produtos. E foi engraçado, porque foi crescendo, né? Você vê ao longo do século XX. Primeiro surgiu a regra da transparência, você tem que declarar todos os seus ingredientes. Depois surgiu a necessidade de provar eficácia, e só depois surgiu a de provar segurança. A segurança veio depois da eficácia. E as empresas têm que produzir essas provas, não é o governo que vai correr atrás. E para produzir essas provas, elas precisam de cientistas que conduzam os testes, etc. Mas aí elas pagam os cientistas e aí o cientista vira meio que patrão, o laboratório vira meio que patrão do cientista, por mais que haja acordos, etc. E isso gera um ambiente complicado, e realmente, quer dizer, tem esses dados de que estudos financiados pela indústria tendem a ter resultados mais positivos do que estudos conduzidos por grupos independentes ou tentativas de replicação independentes. Isso é algo que existe, mas sabe, uma sutileza, quer dizer, não estou dizendo que quando o laboratório paga pelo estudo, o estudo diz que o remédio funciona, quando o grupo independente faz, o remédio não funciona. Isso até acontece, mas isso é uma grande minoria dos casos. O que acontece é que o efeito diminui, quer dizer, esse analgésico no estudo financiado pelo laboratório reduz 90% da dor. Aí quando reprodução independente, isso vira 70%, vira 60% e tal. E isso existem lances psicológicos envolvidos aí, inclusive, quer dizer, o pesquisador fica com aquela coisa no fundo da cabeça, mas ele olha para os dados com mais boa vontade porque afinal de contas é o cara que está financiando, etc. Uma estratégia sugerida para contornar, ou pelo menos minimizar esse problema, é um movimento que surgiu na Inglaterra chamado All Trials, que é basicamente, ele é um movimento da sociedade civil, envolve médicos, acadêmicos e tal, que pede que as agências regulatórias dos governos passem a exigir que todos os testes conduzidos para aprovação de medicamentos sejam publicados, todos, quer dizer, não é... Você registrou um estudo dizendo que você vai testar o medicamento tal, você é obrigado a publicar o resultado, não importa o que aquilo tenha dado, porque tem isso também, quer dizer, você testa a mesma coisa 5, 6 vezes e publica só quando deu certo. Não, você tem que publicar tudo. E também que todos os dados sejam publicados, porque também é isso, quer dizer, o artigo científico, até limitações de espaço e tal, ele destaca parte dos dados, né? Tem um processo editorial envolvido ali, que também hoje em dia a gente tem internet, tem bancos de dados, tem repositórios enormes, que além do artigo, todos os dados que serviram de base para aquele artigo também estejam disponíveis para quem quiser checar, refazer as contas, revisar as estatísticas, etc. Eu acho que se esses objetivos do All Trials forem
atingidos, forem realmente implementados em escala mundial, a gente tem uma chance razoável de reduzir esse viés de positividade nos estudos financiados pela indústria. Porque a gente não tem muito como escapar deles, né? Quer dizer, que se a gente vai transferir para o Estado a obrigação de testar todos os princípios ativos que alguém algum dia acha que pode ser para alguma coisa, não dá. Quer dizer, é um custo absurdo. Então, eu acho que esse aumento exigir mais transparência me parece ser a melhor solução. Legal isso que você colocou, e aí eu vou até pedir pro Altai dar um apoio aqui, porque tem uma coisa de, vamos dizer, ciência sexy, entre aspas, né? A ciência que faz de replicação, ela talvez seja menos sexy, mas o Orsi deixou claro como é importante fazer esse tipo de trabalho de replicação. Outra coisa que às vezes a ciência se torna um pouco menos sexy são as ciências os pesquisas que vêm com resultado negativo, né, Altai? Então, eu trabalhei, fiz aqui, isso aqui, outro, não funcionou. Né? E aí as pessoas tendem, né, inclusive os periódicos, né, eles tendem a subvalorizar esse tipo de estudo, às vezes nem submetem a eles, mas eles também tendem a não valorizar, justamente porque é aquela, né, então, testamos e não rolou, gente. E, assim, eu queria ver contigo, assim, se esse tipo de olhar, ele também gera uma deturpação da ciência e do conhecimento científico. Com certeza. Com certeza gera. Na verdade, isso tem a ver com o próprio princípio do teste de hipótese, né? Que é o que o cientista usa para verificar se algo funciona, né? Porque, assim, para eu dizer que, por exemplo, 2 grupos são iguais, de verdade iguais, eu não estou dizendo que ele é pouco diferente, eu estou dizendo que é igual. Eu tenho que pegar a população toda. Então, por exemplo, quando eu quero testar um remédio com um genérico, se eu quiser testar que eles são iguais, eu tenho que pegar toda a população. Isso é impossível. A indústria farmacêutica não testa isso. Então, o que eles fazem? Eles fazem testes de equivalência. Aí, o que são coisas equivalentes? São coisas diferentes por um pouquinho. Aí tem que ver quanto que é esse pouquinho. Então, por exemplo, você testar um remédio e testar um genérico, não quer dizer que eles são iguais, eles são equivalentes. Então, o que a gente testa em ciência amostral, né, com base em amostras, com não dados populacionais, a gente sempre busca encontrar diferenças. Então, quando você pega um tema de mestrado, TCC, doutorado, o que quer que seja, quero avaliar o efeito de alguma coisa. O que é um efeito? É uma diferença. Quem fez é diferente de quem não fez. Quero verificar um impacto, quero verificar a diferença, se funciona. Tudo isso é diferença, porque é o que a gente consegue testar usando amostras, né? Então, se eu consigo, na minha amostra, dizer que coisas são diferentes, elas são de fato diferentes, ótimo, aí eu consigo publicar. Só que o truque é a inversa. Então, quando eu digo que coisas são diferentes e eu encontro diferença, beleza. Agora, não pisque agora. Quando eu digo que coisas não são diferentes, não é o mesmo que dizer que é igual. Então, quando eu digo que um grupo não é diferente do outro, eu não posso afirmar que ele é igual. Porque para dizer que é igual, tem que pegar a população toda. Então, esse problema do teste de hipótese, quando você não afirma a diferença, na verdade você cai num limbo. Você não pode afirmar nem que é diferente, nem que é igual. Por isso que é chamado resultado negativo, né? Então, assim, ele tem que ser publicado, por quê? Porque mais pra frente, uma pessoa que vai fazer uma meta-análise e compilar vários estudos, tem que ter os estudos que dão diferença e os estudos que não dão, para eu conseguir ver uma métrica média, né, dos resultados. Eu tenho que ter isso, é obrigatório, inclusive. Senão eu crio um viés de publicação. Só publica dado positivo, que dá diferença, logo eu vou dizer que o efeito real é muito maior do que de fato é de verdade. Aí gente morre, gente tem efeito adverso, eu não sei por quê, mas na verdade por causa do viés de publicação. Só que o pesquisador, imagina, o cara gastou 4 anos do doutorado dele. Aí ele vê, eu não encontrei diferença. E aí, mas eu posso afirmar que é igual? Não. Eu posso afirmar que é diferente? Não. Então, eu dá aquela sensação de desamparo, né? Então, eu não encontrei diferença. Aí vem o diabinho dentro da cabeça do pesquisador. Não, mas tem que ter diferença. Aí é que mora você fica legal com o dado, sabe? Você dá aquela empurradinha pra cá, sabe quando você vai colocar lençol na cama, aquele lençol com elástico? E você sabe que o lençol não cabe na cama, você dá aquela apertada, empurrada, fica aquela coisa meio torta. E isso acontece. Como revisor, eu pego várias vezes o artigo que o cara faz aquela força espiritual, assim, sabe? Pra discutir algum resultado, pra ter alguma coisa Porque o problema é o editor da revista. Eu, por exemplo, já aceitei vários artigos que têm um resultado, entre aspas, negativo, mas o artigo é muito bem feito. Não, tem que publicar. Eu já briguei com um revisor de revista. Publica esse artigo. Ele tá muito bem feito, é um exemplo. Outra pessoa que lê esse artigo, ele pode usar um método. Tá muito melhor que a boa parte dos artigos publicados. E o revisor
às vezes bate o pé. Fala, não, mas não encontrou diferença. Não, mas tem que publicar, sabe? Então, hoje em dia, você tem é muito mais tranquilo publicar dados negativos. Então, para quem estiver no caminho da pesquisa, faça seu artigo bem feito e convença os revisores de que o método que você está usando é o melhor possível, de que o seu artigo vai aumentar a chance de ser aceito, sim. Hoje em dia, tá? Há 5 anos atrás eu não podia dizer isso, mas hoje tem melhorado. Assim, as pessoas têm ficado mais tolerantes com artigos com, entre aspas, resultados negativos. 2 falas otimistas do Altai, hein? Tô tentando me redimir. Eu acho legal de ter esse tipo de conversa para mostrar que o ambiente onde a ciência se insere, ele precisa ser debatido, ele precisa ser aprimorado. E não é porque a gente critica esse ambiente ou parte desse ambiente que a gente está falando que não dá para confiar nos consensos científicos e nas pesquisas de maneira geral. Pelo contrário, é com esse tipo de debate que a gente teve aqui hoje que a gente consegue batalhar para que a ciência de qualidade seja cada vez mais valorizada. Então eu queria agradecer de novo a vocês por estarem aqui com a gente hoje, né? E também lembrar que vocês que o Ciência Suja tá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, então vocês podem acompanhar as novidades nossas por ali, né? Inclusive vamos ter novidades, diriam que inclusive em outro formato, então fiquem de olho aí para não perder nada. E bom, o podcast Ciência Suja tem como criadores o Felipe Barbosa, o Pedro Belo, a Thaís Manarini e eu, Telro Preste. Na produção desse episódio tem eu mesmo, Telro Preste, e a edição ficou a cargo do Felipe Barbosa. A intertemporada do podcast tem o apoio da ACT Promoção da Saúde. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.